Seja muito bem-vindo ao podcast Amadas do Pai, com as apresentadoras Deig Lima e Rayane Silva. Você não conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Porque ele fala em línguas, porque ele canta, porque ele pula, sapateia, prega. Não, você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Quando ele traz paz. Você chega diante da vida dele, você se encontra com a paz. Ele chega na sua casa, você se encontra com a paz. A longanimidade, a bondade, a misericórdia. É o fruto do Espírito. Aleluia. Uma pessoa que carrega o Espírito Santo de Deus, ele traz a longanimidade, a bondade e a paz. Paz do Senhor, amados e amadas do Pai. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio abençoado do nosso podcast Amados do Pai. Hoje temos um tema muito especial e que fala profundamente aos nossos corações. O poder do perdão que liberta. Para Deus. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. E para esse bate-papo abençoado, temos um convidado muito especial, diretamente dos Estados Unidos, um homem de Deus que tem sido usado poderosamente no ministério, o pastor Alexandre Oliveira. Seja muito bem-vindo, pastor. Amém, obrigado. A honra toda minha. Estou muito feliz mesmo. Glória. Amém. Pastor, conte um pouco para nós e para quem está assistindo, quem é o pastor Alexandre Oliveira? Como começou o seu ministério? O podcast Amadas do Pai é todo seu. Amém, glória a Deus. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Wallace Alexandre Lourenço de Oliveira, só que todos me chamam por Alexandre. Eu nasci em Tumiritinga, em Minas Gerais, só que eu fui criado no Espírito Santo, na cidade de Cariacica e na cidade da Serra. Eu conheci Jesus através, na minha idade, com 16 anos para 17. Aceitei esse Jesus, o amor que faltava dentro de mim, né? O carinho que faltava na minha alma, esse vazio que eu sentia, ele preencheu. Eu cresci uma vida totalmente diferente que eu vivo hoje. Cresci nas drogas, vivi no crime, cresci no pecado, na prostituição, mas louvado seja o nome do Senhor, que a misericórdia dele me alcançou, me transformou e mudou a minha história. Onde tinha tristeza, hoje tem alegria. Aleluia. Jesus. Então, pastor, sobre o tema, o poder do perdão que liberta. Queremos saber por que o perdão é tão essencial para a vida cristã. O perdão é uma dádiva de Deus, né? E sabemos que o cristão que não sabe perdoar, também não sabe servir a Deus. Não tem como a pessoa dizer que é servo de Deus, mas não consegue perdoar o seu irmão. Amém. Não existe. Mas tem um problema muito grande, né? Tem irmãos que não cumprimentam um ao outro, que guardam mágoa, rancor, tristeza, e esse mal vai gerando de geração a geração e nunca é liberto desse mal. Aí canta, prega, dá dízimo e oferta, só que a Bíblia relata que aquele que não perdoa o irmão não é digno de nem ofertar na casa do Senhor. Eita. Imagina então louvar e cantar e pregar a palavra do Senhor. É forte. É verdade. Pastor, quando não perdoamos, você já entrou nesse tema aí. Quando não perdoamos, isso pode abrir brechas para o inimigo agir em nossas vidas? Quando a pessoa não perdoa, ele já está carregando sobre si o próprio inimigo. Porque o Espírito Santo de Deus não habita num coração amargurado, né? Um coração fechado, um coração que guarda rancor, tristeza, amargura e ofensa diante do irmão, né? A pessoa não fica como um servo para curar, mas sim um servo para ferir mais pessoa que tá ferida. Glória a Deus. Pastor, é possível perdoar sem precisar conviver novamente com quem já perdoamos? Sim. Há uma diferença, né? Eu posso perdoar, e também não posso ter o direito de não conviver com essa pessoa. Quando Moisés ele estava diante do deserto, saindo da terra do Egito, a Bíblia relata que Deus falou para Moisés se afastar da sua própria irmã, porque a sua irmã estava fazendo ele pecar. Então tem muitas pessoas que carregam o perdão e quer conviver com a pessoa que faz ele pecar, que faz ele errar, que faz ele discutir, irar. E o próprio Deus dá o livre-arbítrio para a gente lidar com essas pessoas. De você não querer estar perto dela ou querer não estar perto dela. É sobre aquilo, né? Perdoar não é necessariamente conviver. Liberou o perdão, tá livre, você pode seguir sua vida. Pastor, no texto de Mateus 18,
Jesus ele amplia o entendimento de Pedro sobre o perdão. Como o Senhor interpreta esse ensinamento para os dias de hoje? O mesmo ensinamento que Jesus deu para Pedro, para os dias de hoje. Hoje nós vivemos uma geração muito amargurada, uma geração muito oprimida, né? Hoje vivemos uma igreja inchada, não uma igreja que cresceu. Você vê muitos irmãos que qualquer coisinha ele chora, grita, pula, né? De raiva e de rancor. Porque verdadeiramente não foi sarado, não conheceu a palavra do Senhor sobre a sua vida. Quando Pedro ele vai perguntar ao Senhor, Senhor, quantos que eu devo perdoar? 7 vezes? Porque era o mandamento do sacerdote. O sacerdote ordenava que poderia perdoar só 7 vezes. Aí Jesus vai dizer, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Mas é só 490 vezes, pastor? Não. É uma dívida imperdoável. Né? Eu carrego uma dívida imperdoável diante do Senhor. Né? Eu pequei contra o Senhor, errei contra o Senhor, erro e peco constante. Então essa dívida que eu carrego, ela não tem como negociar. Eu necessito constantemente pedir o perdão e buscar a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Então a mesma coisa que Jesus relatou. Eu tenho que perdoar meus irmãos, assim como Cristo me perdoou. Aleluia, louvado seja Deus, pastor. Então, pastor, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11, Paulo fala que devemos perdoar para que Satanás não venha ter vantagem sobre nós. Pastor, o que acontece espiritualmente quando decidimos guardar rancor? Vamos então. Jesus, ele foi o primeiro homem a falar sobre acerca do perdão. No Antigo Testamento, era como fosse uma honra para uma pessoa, um homem, não perdoar a pessoa. Era como fosse uma honra para a pessoa não perdoar, guardar rancor, tristeza e tribulação. Hoje, muitas pessoas não liberam perdão por causa do orgulho. Tem pessoa que carrega mágoa da mãe, mágoa do pai, mágoa do ex-marido, da ex-esposa, do amigo de trabalho. Nós vivemos uma geração imperfeita. Eu sou imperfeito, a minha esposa é imperfeita, o esposo das irmãs é imperfeito, os nossos amigos é imperfeito, nós como amiga é imperfeito. Então, nós vivemos uma geração imperfeita. E essa geração imperfeita, ela tem que se conectar com o Senhor constante. E a gente conectando com o Senhor, a gente encontra o perdão. Porque a Bíblia diz que aquele que perdoou também vos perdoará. Se eu perdoo meu irmão, o Senhor me perdoa. Aleluia. Se eu perdoo o meu irmão, o Senhor me perdoa. Então tem pessoas que não receberam o perdão de Cristo porque não se perdoa consigo mesmo. Você vê que uma geração, o tempo que nós vivemos, é uma geração de pessoa com psicológico abalado, câncer, pessoas novas com câncer, pessoas carregando uma depressão profunda, dia após dia. Por causa de que motivo? Não conseguiu se perdoar a si próprio. Não conseguiu perdoar a si próprio. O coração está trancado, ferido, amargurado, inchado. E cada dia que passa, vem de ele melhorar, esse piora. Em casa, piora diante da casa, diante da igreja, diante da família, diante do trabalho, na rua. É uma pessoa inchada. Aonde ele chega, só sabe trazer dor, rancor e tristeza. A maior brecha é essa. Ira, contenda, confusão. Você conhece uma pessoa que não carrega o perdão? É aonde ele chega, só traz contenda. Aonde ele chega, só traz fofoca. Aonde ele chega, só sabe fazer panelinha, confusão, botar defeito no outro, prejudicar a vida de um ser humano, prejudicar a vida do seu pastor, prejudicar a vida da sua irmã, do seu amigo, da sua família. Aonde ele chega, só sabe fazer bagunça. Por causa de que motivo? Tá com opressão. Não encontrou perdão. E também não perdoou. Meu Deus. Glória a Deus. É muito forte, pastor, porque em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, vai dizer que Jesus disse que se não perdoarmos aos homens, também o Pai não nos perdoará. Como devemos entender essa ligação direta entre perdoar e ser perdoado? Por Glória Deus. a Deus. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é renúncia, né? Renúncia. Quando você não renuncia, a gente não é um servo do Senhor. Quando você renuncia, por exemplo, tem gente que guarda mágoa de uma pessoa por causa do orgulho, né?
Então ele não conseguiu encontrar a paz de espírito sobre a vida dele. O apóstolo Paulo ele relata sobre os frutos do espírito e a obra da carne. Você não conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus porque ele fala em línguas, porque ele canta, porque ele pula, sapateia, prega. Não, você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus quando ele traz paz. Você chega diante da vida dele, você se encontra com a paz. Ele chega na sua casa, você se encontra com a paz, a longanimidade, a bondade, a misericórdia. É o fruto do Espírito. Aleluia. Uma pessoa que carrega o Espírito Santo de Deus, ele traz a longanimidade, a bondade e a paz. Mas uma pessoa que carrega sobre si a opressão de não perdoar, ele traz contenda, facção, mentira, intriga, panelinha. É uma pessoa que só sabe arrumar confusão. É uma pessoa que só sabe arrumar confusão. Aleluia. Eita Deus. É verdade. É difícil perdoar? Demais, né? Como não é fácil perdoar? É muito difícil. Mas só quem perdoa, quem recebeu a graça e a misericórdia do Pai. Pastor, quando Jesus fala de perdoar, né, 70 vezes 7, ele não está apenas dando um número, né, mas ensinando um princípio. O que esse princípio nos revela sobre o coração de Deus? Um coração puro, né? Um coração puro, um coração bondoso, generoso. Eu vi uma vez, quando eu citei Jesus, eu assisti muito jornal. E eu lembro uma vez que um jovem, ele estava saindo da igreja e teve um toque de recolher no bairro, os traficantes dando tiro, acabou matando um jovem que estava saindo da igreja. Os repórteres perguntando a mãe, né, o que o menino era, quem era o menino. A mãe dizendo que o menino era um menino bom, estudador, que estudava, cantava na igreja, tocava bateria. E diante daquela entrevista, ela falou uma coisa muito interessante. Ela dizia: eu perdoo esse jovem que matou meu filho, eu perdoo esses jovens que tiraram a vida do meu filho, e que você possa encontrar o mesmo Jesus que eu sirvo. Aleluia. Aquela entrevista impactou minha vida de uma forma, de tal maneira que eu olhei o verdadeiro amor. É fácil eu dizer que eu perdoo, difícil eu perdoar. Né? Jesus disse sobre acerca da dívida, né, em Mateus capítulo 18, sobre acerca que um homem ele estava devendo 10 mil denários. Um judeu ele recebia 1 denário por dia. E quando um homem estava devendo 10 mil denários, ele estava dizendo que essa dívida foi perdoada. E se você observar diante da ponta do lápis, não tem como uma pessoa pagar 10 mil denários se ele recebia 1 denário por dia. Meu Deus. Era uma dívida inegociável, não teria como pagar. E o Senhor está dizendo: eu paguei e eu quero que você também perdoa. Meu Deus. Tem pessoas que recebem a graça, só que perde a graça. Não porque ele é bondoso, não é porque ele quer pecar, é porque é orgulhoso demais que não sabe perdoar. Uau. Pastor Adeg, tem pessoas aqui na live que Deus me revela que a vida dele está tão amarrada, tão oprimida, tão ferida, porque ele não consegue liberar o perdão. Meu Deus. Ele não consegue perdoar a sua família, não consegue perdoar a si mesmo. Ele carrega tanta mágoa no coração que a opressão que ele vive não é com o irmão do lado nem da direita, é consigo mesmo. Meu Jesus. E o Senhor está dizendo diante dessa live: é necessário perdoar a si mesmo. A dívida que você devia já foi paga diante da cruz do Calvário. Eu derramei meu sangue carmesim para você ter direito ao perdão. A graça que foi derramada não foi para você ser bonzinho, para você cantar, para você pregar, mas sim para você ter direito ao reino dos céus. Glória. E se você ficar diante desse coração amargurado, o céu você não entra. O céu afasta você da presença dele. Aleluia, Jesus. Nós te chamamos, Deus. Glória a Deus. Pastor, para quem está nos assistindo e sente que não consegue perdoar, qual seria um passo prático hoje para começar essa caminhada? É analisar a si mesmo. Né? Quando eu me analiso a si mesmo, por exemplo, o apóstolo Paulo ele vai relatar sobre a Santa Ceia, ele vai dizer que há muitos que dormem e há muitos doentes na casa do Senhor. Você vê, na casa do Senhor existem muitos que dormem e muitos doentes. É pessoas que não conseguem se perdoar a si mesmo. Aí Paulo diz assim, ó: examine-se o homem a si mesmo.
come do pão e bebe do cálice. Ele deu o direito para mim e para os meus irmãos examinar o quê? O que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho guardado de rancor no meu coração? O que eu fiz que eu não consegui liberar o perdão? Examinar. Se os irmãos estão diante dessa live, desse podcast, que tem carregado sobre si um peso, uma opressão, e não consegue liberar o perdão, conversa com o Senhor como fosse seu melhor amigo. Aleluia. Joelho na sua cama, coloca a mão no teu coração e desabafa com o Senhor, Aleluia. como seu melhor amigo, e diz: Senhor, eu tenho mágoa do meu irmão. Senhor, eu não poderia ter feito isso, mas eu acabei fazendo. Senhor, me perdoa. Eu acredito e tenho a certeza no meu coração. A mesma misericórdia que me alcançou é a mesma misericórdia que você vai alcançar também. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, que mensagem final o Senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre o perdão que liberta? Glória a Deus. Vou deixar um breve testemunho. Uma vez eu fui fazer uma visita em um casal e o homem da casa, né, ele estava acamado. Né, estava na beira da sua morte. E ele era um homem bem velhinho mesmo. E eu orando por ele, ele o roncou, o coração muito duro. Ele sabendo que ia ser seu último momento na terra, ele pediu para a esposa dele sair do quarto e mandou fechar a porta. Meu Deus. E quando eu fechei a porta e eu comecei a conversar com ele, ele dizia comigo que ele tinha uma mágoa muito grande do coração. Eu fui perguntar: que mágoa é essa? Né? Era um homem de Deus, um homem que pregava, né? Ele pastoreava uma igreja, cantava, tocava hino, só que ele carregava uma culpa muito grande no seu coração. A culpa que ele tinha traído a sua esposa. E tinha escondido isso muitos anos. Nisso, o câncer pegou ele. Uau. O câncer pegou ele. E ele não tinha coragem de expressar para a igreja que tinha pecado contra Deus. Meu Deus. Jesus. Ele estava diante de uma situação na beira da morte e preocupado de perder a salvação. Quantas pessoas no dia de hoje que têm essa culpa no coração e não conseguem expressar, não conseguem encontrar um amigo, uma amiga para expressar a dor que carrega sobre a sua alma? E você observa que no dia de hoje, muitos pastores que têm se suicidado, se matado, né? Nós vimos um pastor, pouco tempo agora, que se matou porque não conseguiu liberar aquele coração endurecido pela morte da filha dele. E quantos pastores que têm vergonha de expressar e pedir ajuda? Quantas pessoas que estão dentro da igreja que têm vergonha de pedir ajuda? Verdade. O orgulho impede das pessoas encontrar o perdão. Esse pastor era um pastor, né, que eu estou relatando, estava com câncer, estava escondendo um pecado de muitos anos, estava carregando o câncer com ele e estava na beira da morte, preocupado de perder a salvação. Então ele confessou o pecado para mim, nós oramos e eu acredito e tenho a certeza que Deus perdoou ele. Quem confessa o seu pecado encontra o perdão, mas quem não confessa ganha amargura, coração atormentado, uma culpa gigantesca, né? Porque nós temos um tribunal. Isso aqui é muito forte, pastora Deg, irmã Raiane. A nossa mente é um tribunal. Quando nós pecamos contra Deus, a nossa mente nos condena. A nossa alma nos condena. Sim. E para a gente liberar, sair dessa condenação, é só buscando a confissão e a misericórdia da parte do Senhor. Quem confessa, acha misericórdia. Glória a Deus. Que palavra poderosa, né? Eu só queria abrir um parêntese aqui para deixar algo da parte de Deus. Eu até escrevi aqui para não errar, né, no momento de falar. Irmãos, muitas vezes dentro da igreja é mais fácil apontar o erro do que estender a mão. Mas a Bíblia ela nos ensina diferente. Em Lucas 15, vai dizer que o pai do filho pródigo não olhou para o passado do seu filho. Ele correu ao encontro dele, o abraçou, o restaurou. Se Deus, que é santo, nos recebeu de volta quando caímos, quem somos nós para rejeitar aquele que Deus já perdoou? Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus 9,13, onde ele mesmo vai dizer: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. A verdadeira igreja, ela não é um museu de santos, mas um hospital de almas.
Perdoar e acolher aquele que caiu não significa concordar com o pecado, mas refletir o caráter de Cristo, que transforma pecadores em novas criaturas. Quando negamos o perdão, a gente se coloca acima de Deus. Mas quando perdoamos e recebemos de volta o nosso irmão que por algum motivo caiu, se afastou, mostramos ao mundo que o evangelho é real e que Deus é amor. Então você que está agora nessa live, que está afastado, que por algum motivo você errou, que você está com medo de voltar para a igreja por conta do julgamento, o Senhor hoje te chama, volta. Assim como a parábola do filho pródigo, que Deus usou para falar para os fariseus que o perdão vinha de Deus e que Deus era amor e ele concedia esse perdão, Deus está usando essa live para te dizer, é noite de voltar. Aleluia, Ele Deus. tem vestes novas para ti, ele tem uma nova história para ti. Então não deixa o teu passado definir quem será você em Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Se você Deus. quiser acrescentar mais alguma Amém. coisa, pode ficar à E vontade. Viu, pastor? louva a Deus, né, pela vida do filho pródigo, que ele se levantou e teve a atitude de voltar. Muitas pessoas não voltam porque não tem essa atitude. Com medo do olhar do irmão que não saiu. Então, não olha para o irmão que te rejeitou, que vai te rejeitar, mas sim porque o pai está te esperando, com braços abertos, para fazer aquela festa e colocar aquele anel de honra. Amém? Glória a Deus. É sobre isso, né? O perdão, ele transforma, restaura, ele abre espaço para que Deus trabalhe em nossas vidas de forma que muitas vezes nem nós conseguimos. Então, que Deus venha abençoar profundamente a vida de cada um que ficou até aqui conosco. Quero também agradecer a minha colega de apresentação, a Rayane, né, minha comadre, que está comigo nessa missão de levar a palavra de fé e reflexão. Também agradeço ao pastor Alexandre, Amém, obrigado. né, por ter cedido o convite. Muito obrigada, pastor. Você sabe que eu tenho um carinho, uma admiração por você, pelo seu ministério, pela sua família, pastora Maria, que o Senhor venha continuar usando a sua vida como canal de bênçãos aí para muitas pessoas. Muito obrigada Obrigado. por esse tema poderoso, eu aprendi muito, eu creio que a missionária Rayane também, e todos que estiveram conosco até aqui. Que Deus possa vos abençoar tremendamente. Eu passo agora a voz para a pastora Rayane. Amém? Amém. E a você que nos acompanha até aqui, não se esqueça, o perdão ele é a chave que abre portas invisíveis. Pastor Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe você, seu ministério, sua família. É um prazer ter recebido você aqui. Espero que tenha mais vezes, mais outras oportunidades. Amém? O convite está aberto. E o projeto Podcast Amadas do Pai é um projeto que a gente sempre diz que primeiro nasceu no coração de Deus, né? Lá em 2021, a gente já orava por esse projeto e hoje a gente vive a promessa de Deus. E eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer. E quero dizer que eu amo a minha comadre, minha companheira, minha parceira de oração, de guerra. Que Deus possa te abençoar poderosamente, mulher de Deus. E o pastor pode falar o que quiser. Glória a Deus. O ano tá acabando, irmãos. Agora praticamente falta 2 meses para acabar o ano. De repente, algum dos irmãos está assistindo, tá vivendo o mesmo círculo de 2021, 2022, 2023, tá na mesma situação, na mesma dor, na mesma aflição. Muitas das vezes, Deus não mudou sua história ainda, porque lhe falta uma coisa, uma atitude. Eita Deus. É de voltar. Né? A pastora Rayane relatou do filho pródigo. Ele gastou tudo que tinha, mas ele teve a atitude de voltar e ele voltou. Eita Deus. Ele reconheceu, né, pastor? Reconheceu. Então tem pessoas que estão vivendo o mesmo círculo, até nós mesmos. Esses dias eu analisei minha vida, pensei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu comecei a lembrar de uma coisa lá no passado que eu tinha feito, que eu tinha guardado. Eu já falei, Senhor, está repreendido, está queimado, em nome de Jesus. Já liguei para a pessoa, pedi perdão. Aleluia. Tem muitas pessoas que carregam a amargura, a tristeza, a aflição, as portas fechadas, porque não liberou perdão. Se você está no mesmo ciclo de 2021, 2022, 2023, 2024, busca analisar a si mesmo. E se está faltando perdão, libera o perdão. Se é o perdão consigo mesmo, perdoa a si mesmo. Porque Jesus disse, não é 7,
era a lei dos judeus perdoar sua sete por causa do orgulho. Mas Jesus disse, mais 70 vezes 7. Aquele que perdoa, também será perdoado. Se a própria Bíblia relata que Deus não aceita nenhuma oferta com o coração amargurado, imagine o louvor, imagine a adoração, imagine a palavra, imagine uma vida de santificação. Aleluia. Se você não perdoou, perdoa. Isso não é para qualquer um, não. Mas sim para os escolhidos do Senhor. Pastora Deg, Deus abençoe. Respeito muito seu ministério. Pastora Rayane, Deus abençoe. Foi um prazer muito imenso estar com vocês diante desse podcast abençoado. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Glória a Deus. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui conosco. Até um próximo episódio, se assim o nosso Deus quiser. Amém? Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.